ruas de Ara. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ara. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ara. O programa a seguir é uma produção independente e seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Alô Sergipe, alô você, Aracaju, se eu não me engano ainda, né, meu amigo? 5 de março, né? 5 de março de 2015, começamos mais um Alô Notícias na TV Cidade, que você pode assistir através do canal 25 da NET e também no aplicativo do seu PC, do seu computador, através do tvcidadeaju.com.br. Ou se você tiver com o seu tablet ou com o seu celular, você pode baixar o aplicativo através do Google Play e pode também assistir o nosso programa. Hoje, programa bom, recheadíssimo. Vamos ter uma discussão aqui sobre o IPTU, né? O seu IPTU que você paga e que você vai pagar dia 6, porque o carnê de lá de casa chegou ontem, viu, prefeito João Alves? Chegou ontem. Doutor Luciano Paes aí também, secretário de Finanças, mandaram ontem, aí por isso que prorrogaram até o dia 6, e aí prorrogou a segunda parcela, lógico, né? Também se prorrogou a primeira, tinha também que prorrogar a segunda, tem que prorrogar a terceira, a quarta, para não bater, ó, não encostar uma na outra e ficar dispendioso para o contribuinte, porque a culpa não é dele não, a culpa é da prefeitura, aquele que mandou atrasado demais os carnês do IPTU. Nós vamos ter uma discussão aqui, uma discussão extremamente séria, objetiva, onde você vai conhecer alguns pontos talvez polêmicos que você não conhece. E se você quiser participar também, você pode participar através do vamos mudar, redação @alosergipe.com.br, através do telefone 3303-6040, e essa discussão vai contar aqui com a advogada tributarista, a doutora Laura Figueiredo, advogada conceituadíssima no mercado sergipano, com o presidente da Câmara Municipal, Vinícius Porto, e também com a vereadora Lucimara Passos, né? A gente vai ter uma opinião da situação na Câmara, também vai ter uma opinião da oposição e também da advogada tributarista, doutora Laura Figueiredo. Para começar o programa de hoje, uma notícia quente, olha. Peguei até ele aqui, aí, o balde, doutor Roberto Veloso, administrador, hoje tomou banho de balde. Aí. Doutora Laura Figueiredo também de balde. Imagine que hoje, o Décio disse que ontem, 3 horas da tarde, ia voltar água em Aracaju, né? Podia chegar às 3h30, 4, 4h30, 5, mas hoje de manhã. O Ponto Novo, Heloíse, balde. Doutora Laura, balde também. Então nós estamos agora aqui, vamos saber o que foi que aconteceu com o assessor de comunicação da DESO, né? O nosso grande assessor que vai aqui nos falar sobre o que é que aconteceu. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Alô? Alô? Oi, meu amigo, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Amigo, você poderia me dizer o que foi que aconteceu que hoje de manhã, em várias regiões da cidade, Ponto Novo, Praça da Imprensa, Suíça e uma parte também pequena do Siqueira Campos ainda não tinha água? Posso sim. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, como você bem falou, a gente anunciou que iria fazer uma programação, iria fazer essa parada no abastecimento, porque a gente ia fazer uma obra que faz parte da programação da duplicação da adutora de São Francisco.
A previsão inicial realmente era até as 15 horas. A gente colocou até as 15 horas, voltando de forma gradativa. Porque, diferente de energia elétrica, né, que quando volta a energia, você liga o interruptor e volta a energia na hora, a água precisa de um tempo para encher os reservatórios e bombear, não é isso? Mas durante a obra lá, né, antes de acabar, próximo a acabar, houve um problema operacional e isso pode ocorrer em qualquer circunstância, em qualquer obra, até na obra da sua casa mesmo, você está lá fazendo alguma coisa e tem um imprevisto, e a gente demorou mais do que estava previsto. Terminamos a obra na madrugada, e aí, como eu falei agora no começo da minha explicação, a água foi voltando de forma gradativa. A Grande Aracaju demorou um pouco mais para voltar, mas eu acredito que já está restabelecida. Então, pelo que aconteceu, e, assim, foram problemas... No nosso aviso que a gente divulgou na imprensa, nas redes sociais, certo? A gente sempre coloca, assim, excepcionalmente, caso ocorra algum imprevisto dificultando a conclusão dos serviços, o horário previsto poderá ser ultrapassado. E isso já está nos nossos avisos que foram divulgados desde a segunda-feira, entendeu? Eu entendi. Inclusive, nós aqui avisamos a população que eram muitos bairros, que era muito mais fácil dizer os bairros que iam ter água do que os que não iam ter água. Graças Exatamente. A Deus, o meu São José teve água e não faltou. Mas muitas pessoas em Aracaju, meu amigo, se sentiram assim prejudicadas. E eu entendo porque às vezes obra depende muito do que vai acontecer, né? Tem as ocorrências. E nesse caso específico, sabe? E nesse caso específico, era uma intervenção que era necessária, sabe? A gente precisava fazer isso estava programado. Não foi, por exemplo, de uma hora para outra que teve um problema na adutora e ficou sem água. Não, a gente programou realmente isso e, infelizmente, fugiu da previsão inicial. Fugiu muito, sim, fugiu muito. Mas, graças a Deus, Aracaju, agora, nesse momento, já tem água na sua totalidade? Já tem água sim. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação, viu? Estamos aqui sempre abertos para você e também para o Deso, e fique à vontade. A recíproca é verdadeira, sempre que precisar, viu? Ok, muito obrigado, boa tarde para você. Veja bem, explicamos aqui o que aconteceu e ele ele disse, acabou de afirmar que Aracaju já tem água na sua totalidade. Não se preocupe, Roberto Veloso, hoje de noite rola um banho no chuveirinho, tranquilo para você. Olha, meus amigos, Hoje a gente tem esse debate sobre IPTU. Você vai ficar sabendo de muita coisa que acontece, sobre o imposto, sobre a legalidade do que foi aprovado na Câmara, se é constitucional esse aumento. O aumento realmente foi alto para alguns contribuintes. Hoje, na Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju, eu tive uma surpresa. Conversando com o vereador Bigode, vereador Zé Américo, lá da Terra Dura, do Terra Dura não, me desculpe, as pessoas que moram no Santa Maria. O pessoal do Santa Maria tem muita gente que quer pagar IPTU. Você imagine, agora eu entendi por quê. As pessoas querem se legalizar, querem estar legalizadas, inclusive existe um trabalho no Sebrae, no Serviço Brasileiro da Empresa, né? Que muita gente, mas muita gente mesmo no Santa Maria tem um comércio informal. É um MEI, o microempreendedor individual. E eles, para se legalizarem com o endereço, eles precisam do IPTU. Né? Então, eles querem, tem muita gente no Santa Maria que quer pagar. E a isenção rola também para quem não pode e para quem também não deve pagar. Né? Eu acho que existe um aspecto da lei que a doutora Laura Figueiredo daqui a pouquinho também vai poder nos dizer isso, que existe o aspecto da lei que quando a pessoa não tem a condição financeira para pagar esse imposto, ela pode pedir a sua isenção. Então, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo de tudo do que está acontecendo. Agora, daqui a pouquinho também nós vamos para os esportes, né? Porque o esporte não pode faltar, né? Aldi Almeida, daqui a pouquinho vai estar com a gente, e também o nosso amigo Tony Correa com as notícias da polícia, as notícias da Ronda, o Giro do Alô. Né? Então vamos lá, olha, já temos Aldi Almeida na linha e vamos saber o que é que vai acontecer hoje no esporte sergipano
no Brasil e também talvez no mundo. Fala, Aldi! Bem, a sergipana Eduarda Lisboa deixou de ser mera coadjuvante para assumir de vez o papel de protagonista nas areias por onde passa. No último final de semana, Júnior, Eduarda Lisboa, simplesmente Duda, superou atletas experientes e conquistou o título de campeã sul-americana de vôlei de praia adulto, jogando ao lado da cearense Carol Horta. O campeonato foi realizado na cidade de Lima, no Peru. Do Peru, a atleta já desembarcou em Fortaleza para realizar treinamentos e nesta quinta-feira, dia 5, enfrenta mais um grande desafio na carreira, onde disputa ao lado de sua dupla, Carol Horta, o Open Nacional, que será realizado em Recife, Pernambuco. A competição segue até o dia 8. Com certeza, Júnior, orgulho sergipano, né? E você tá pensando que Aracaju não, Sergipe só vive de notícia ruim, né, Aldi? Isso mesmo, e tem uma jovem brilhando, né, através do esporte, lembrando que ela é beneficiada pelo Bolsa Atleta. Né? Então, assim, realmente a gente fica muito feliz. E vamos falar sobre o time do Sergipe. Vamos lá. O técnico Carlos Rabelo mudou o time, viu? Para o jogo desta quarta-feira contra o Boquiense. Da partida atrasada da terceira rodada do Sergipão 2015, que acontece hoje à noite na Arena Batistão. Em um dos treinos desta semana, Júnior, o comandante rubro-negro nos contou que promoveu o retorno do zagueiro Bruno Santos, que cumpriu suspensão diante do Itabaiana no lugar de André Luiz. O atacante Jonathan teve um deslocamento no ombro esquerdo e não enfrenta o Boquiense. Lucão pode ser o seu substituto. No meio-campo, Muribeca pode substituir Rodrigo. O Sergipe, Júnior, provavelmente entrará em campo com essa formação: Igor, Glauber, Lelo, Bruno Santos e Edinho. Cris Goiano, Muribeca, Rafael Vila e Edson Pio, Diego Neves e Lucão. Júnior, tem uma curiosidade para te perguntar. Pergunte. Uma pergunta curiosa, posso? Pode, fique à vontade. Você assistiu à última luta de Anderson Silva, o famoso Spider? Quem não assistiu, né? Assistiu então, eu, assistiu você, assistiu o Luquinha, assistiu todo mundo que está aqui, assistiu o Luciano Silva, assistiu o Aracaju inteiro. Então, pela primeira vez o Spider, Anderson Silva, falou sobre doping, viu? Sumido da mídia desde a divulgação dos resultados positivos de seus exames antidoping pré-luta e pós-luta contra Nick Dias no UFC 183, o lutador brasileiro Anderson Silva reapareceu nesta quarta-feira em vídeo publicado pelo site especializado em celebridades, o TMZ Esportes. O ex-campeão dos pesos médios comentou a especulação que teria usado drostanolona e androsterona para ajudar na recuperação da perna esquerda, que fraturou numa luta contra Chris Weidman em dezembro de 2003. Você lembra, Júnior? Lembro sim, a famosa luta? Lembro a famosa luta que ele foi dar uma pernada lá no cara, quebrou a perna. Isso mesmo. Ele disse ter ouvido sobre essa possibilidade, mas que não acredita que essa seja a razão do exame positivo. O Spider afirmou ainda, Júnior, que está trabalhando com a comissão de Nevada e promete revanche para Nick Dias. Está dando o que falar e ainda vai, eu acho que essa história ainda tem muito pano para manga. Você foi curiosa comigo, eu vou ser curioso com você. Você tomou banho hoje de balde ou tomou banho de chuveiro? Eu ainda tomei banho de chuveiro, mas tem muita gente que está tomando banho de balde, viu? Então, obrigado, Aldi. Olha, muito bem, maravilha, nota 10, informações aqui do esporte, sempre com nossa correspondente Aldi Almeida. Obrigado, Aldi, um abraço para você. Obrigado e um ótimo programa para você. Tá bom, obrigado, Aldi. Então, vamos lá, olha, daqui a pouquinho nós vamos agora para o intervalo comercial e vamos voltar já com a advogada tributarista, a doutora Laura Figueiredo, que já está aqui nos estúdios, e também com os vereadores Lucimara Passos e Vinícius Porto. Vamos e voltamos daqui a pouquinho. Medida econômica Petrox Pneus para frear a inflação. Pneu 175 7013 para Uno, Classic, Celta e outros a partir de R$ 139,90. E se você prefere outras medidas, corra para Petrox Pneus que tá tudo com desconto. A Hi-Tech está de cara nova. Nova loja climatizada e atendimento ainda mais personalizado. Maior variedade de produtos.
Equipe especializada em retrabalho PGA com coleta e devolução do equipamento. Locação de equipamentos. E soluções em controle de ponto e acesso de portas, condomínios, estacionamentos e mais. Hi-Tech, tecnologia e informática. Tenha um sorriso bonito e saudável. Venha para Coopertodonto, o seu plano odontológico de qualidade. Uma empresa genuinamente sergipana com mais de 150 profissionais. Cobertura de prótese e resina para dentes posteriores e anteriores. Fone 3214-6343. Avenida Barão de Maruim, 993. Acesse o nosso site coopertonto-se.com.br. Você merece mais que uma boa viagem. Você merece Excelência Viagens e Turismo. A solução para suas viagens a negócio ou lazer. Passagens aéreas, hotéis, resorts, cruzeiros, agendamentos de vistos e passeios para todo o Brasil ou exterior. Esperamos por você. De segunda a sexta, política, economia e variedades são assuntos apresentados no programa de entrevistas que conquistou a maior audiência da TV sergipana em seu horário. Batalha na TV. Os comentários e a agilidade na informação, com a participação ativa do assinante por telefone. De segunda a sexta, ao 12:30. TV Cidade. É sergipana. É nossa. Batalha na TV. Oferecimento. Cuidar de você. Esse é o seu plano. Unimed Sergipe. Por que skin? Porque sim! Unite. Conhecimento sem limite. Living Residence. Visite decorado. Celi. Felicidade é chegar a esse ponto. Lá vem o vulcão da liberdade. Pela primeira vez na vida, a Casa do Povo foi fechada para um cidadão. A Prefeitura Municipal de Aracaju ontem fechou as portas para o cidadão João Fontes. Queria aqui, até se possível, se a gente pudesse dar uma ligadinha, esqueci realmente. Se a gente pudesse dar uma ligadinha para ouvir o João Fontes, a gente queria muito. Prometi a vocês que hoje traria aqui a advogada tributarista Laura Figueiredo, já está aqui presente, né? Boa tarde, Laura. Boa tarde. Né? É a vereadora de oposição, Lucimara Passos, uma guerreira, viu? Uma guerreira. Boa tarde, Lucimara. Boa tarde. Então, e também o presidente da Câmara Municipal, Vinícius Porto, que parece que teve algum problema no trânsito, mas disse que está chegando. Vamos aqui, o lugar dele está aqui, vamos esperá-lo para que ele possa conversar conosco e também informar a você o que foi que aconteceu com o IPTU de Aracaju. Porque você, cidadão aracajuano, você sabe muito bem que nada acontece em Aracaju se não for através também da Câmara de Vereadores, que tem o seu representante, que você votou e que colocou lá, que vota a favor ou vota contra os projetos que a Prefeitura levou para a Câmara. Lucimara, você deve ter votado contra, né? Sem dúvida, votei contra. Né? O aumento, o que é que você acha desse aumento? Abusivo? Normal? Não, extremamente abusivo. O projeto de lei, ele dava conta de uma reavaliação da planta de valores dos imóveis de Aracaju e dizia que o aumento do IPTU, esse ano, só poderia, estaria limitado a 30%, um aumento de 30% no valor do imposto para imóveis edificados e 60% para não edificados, terrenos. Né? Isso para esse ano. E que, progressivamente, essa alíquota aplicada ao imóvel reavaliado iria sendo aplicada até 2022. Ou seja, a gente ia começar a pagar o aumento esse ano e ia terminar de pagar em 2022. Isso para mim já era muito. Eu votei contra nesse projeto, entendendo que 30% para esse ano era muito, 60% para esse ano era muito, discordando dessa progressividade até 2022, mesmo porque a gente não conhecia os critérios dessa reavaliação. E aí, para surpresa de todos, algo que estava previsto no projeto de lei não se concretizou.
foi pior, a emenda foi, ou melhor, foi pior do que a encomenda, digamos assim. Encomenda. O reajuste, ele acabou sendo aplicado em vários casos, em várias cidades, na integralidade. O que era para ser diluído em alguns anos aconteceu de uma vez só. Imóveis que foram reavaliados em 200%, 300%, 400% e tiveram a alíquota aplicada integralmente agora. Enfim, foi uma verdadeira lambança, na minha avaliação, desde o início do processo de construção da lei até o momento da cobrança. Foi tudo errado. Um grande equívoco por parte da Prefeitura. Ok, eu vou pedir licença a vocês duas, porque nós estamos com o nosso correspondente de polícia e de Giro do Alô aqui na linha. Vou chamá-lo e depois a gente volta a essa discussão, porque essa discussão tem muito a ver. 2022, Laura, olha, eu sou eleito pelo povo hoje, sou prefeito de Aracaju. Aí mando a lei até 2022. Eu sei se eu sou prefeito lá em 2022. Será que os vereadores também vão ser os mesmos? Vou lhe perguntar daqui a pouquinho se isso é legal ou não. Vamos lá com o Tony Correia. Fala, meu garoto! Fala, Tony! Boa tarde, Júnior do Alô, com o Tony Correia, inicialmente destacando as ocorrências das últimas horas do Instituto Médico Legal. Mais um jovem assassinado na cidade de Itabaiana. O crime aconteceu ontem por volta das 20h40, no bairro Bananeiras, dentro do estabelecimento comercial onde a vítima trabalhava. De acordo com os primeiros levantamentos realizados pela Polícia Militar, o Michel Douglas Oliveira, 21 anos, estava trabalhando na panificadora onde aconteceu o crime há cerca de um mês. Portanto, homicídio registrado no município de Itabaiana. Outras mortes registradas no Instituto Médico Legal registrou mais 4 assassinatos. Pela manhã, Rodrigo José da Silva, de 32 anos, foi assassinado no Mosqueiro. Júlio César de Jesus Santos, 20 anos, também foi morto a tiros no povoado Tabuleiro, em Poço Redondo. Márcio Ângelo Alves dos Santos, 32 anos, foi morto também a tiros no loteamento Marivan, município da Barra dos Coqueiros. O Instituto Médico Legal também registrou a morte de 2 vítimas de acidente de trânsito. Daílson da Cruz, de 50 anos, e um homem e um corpo do sexo masculino não identificado. Ambos estavam internados no Hospital de Urgência de Sergipe. O Instituto Médico Legal também chegou a remover um feto encontrado no município de Itabaiana durante a manhã de ontem. Uma outra informação, meu caro Júnior Valadares, a respeito de uma prisão feita pela Polícia Militar e Polícia Civil dos municípios de Itabaianinha e Ubaúba. Foi durante uma ação que durou cerca de 16 horas. Os detalhes foram apresentados na manhã de hoje na sede da Secretaria de Segurança Pública com relação a uma quadrilha de assaltantes da Bahia que estava agindo em Sergipe na última segunda-feira. 4 homens acusados de roubar um posto de combustíveis, um estabelecimento comercial e dezenas de pessoas na noite da última segunda-feira do interior do estado, no município de Estância. A quadrilha usava um veículo tomado de assalto de placa NZP 3084. Esse veículo foi tomado de assalto na cidade de Salvador. A Polícia Civil e Militar de Sergipe efetuou durante o dia de ontem as prisões de 4 elementos dessa quadrilha. Foram presos Aislan Santos Cerqueira, de 21 anos, Wellington Bispo Ribeiro dos Santos, de 22 anos, Leandro Silva dos Santos, de 19 anos, e Silvanilson dos Santos, de 23 anos, que foi baleado na ação policial, conduzido ao Hospital de Urgência de Sergipe, Aracaju, foi submetido a tratamento e liberado instantes depois. As informações da polícia é que os suspeitos são naturais do município de Simões Filho, na Bahia, e vieram ao estado de Sergipe somente para praticar assaltos
e esse foi registrado na última segunda-feira à noite lá no município de Estância. Eles foram presos no povoado Matinha, em Ubaúba, 2 deles foram presos no povoado Matinha e os outros 2 assaltantes foram encontrados no povoado Sapé, no município de Itabaianinha. A polícia também fez a apreensão de um revólver calibre 38 com 4 munições e diversos telefones celulares, cerca de 26, que foram tomados de assalto nas ruas e nas lojas dos estabelecimentos comerciais lá na região do município de Estância. A gente faz questão, Tony, das suas informações aqui. Inclusive hoje a gente, nessa discussão do IPTU, a gente pensou se você vinha, se você não vinha, mas acho extremamente importante, meu amigo. Muito obrigado por tudo que você faz com o Alô Sergipe. E de coração, tenho que lhe agradecer, porque essas informações que você traz para aqui deixam as pessoas informadas, inclusive de placa de veículo, de tudo. E a violência está realmente muito grande, campeando em Aracaju e no estado inteiro. Meu amigo, muito obrigado pelas informações de hoje, viu? Ok, grande abraço, Júnior Valadares. Um grande abraço, Tony. Vamos continuar. Eu, você, doutora Laura Figueiredo, a vereadora Lucimara Passos, está meio gripadinha, de vez em quando está ali tossindo, né? Está sofrendo um pouquinho, que aqui é frio, né? Aqui é frio. Mas a gente vai terminar a gente vai conduzir com tranquilidade. Laura, diante do que a vereadora Lucimara Passos falou, esse aumento indo escalonadamente, ele é válido, ele é constitucional? A grande questão não é o fato de ser escalonado, né? A gente tem que ter uma preocupação, na verdade, com a razoabilidade da alíquota e do percentual de aumento, né? A grande preocupação nessa lei que eu vejo é o seguinte: nós temos que analisar a proporcionalidade, ou seja, como eu falei, o percentual que está sendo aplicado, que deveria ser aplicado de forma gradativa durante alguns anos, né? E também a avaliação e como foi feita a avaliação do valor do imóvel, né? Então a gente pode pensar o seguinte: se no ano de 2014 o contribuinte tinha o seu imóvel avaliado, por exemplo, em R$100 mil, para esse ano ele tem um valor venal de imóvel que é a base de cálculo do IPTU em R$200 mil, por exemplo, né? Então ele já teve um aumento da base de cálculo para o IPTU. E além disso, ele tem um percentual muito maior para ser aplicado nessa base de cálculo. Então, para o contribuinte, o valor real de pagamento de IPTU não é só o 30% ou 15% que incide, porque ele não está incidindo, inclusive, sobre o valor venal que ele tinha anteriormente, mas um novo valor que foi apresentado, e a gente discute também como foi criada essa comissão para fazer nova avaliação dos imóveis, né? Como surgiu essa nova avaliação do imóvel. Então, a grande questão não é essa progressividade, esse pagamento no tempo. Eu acho que essa é a menor parte, vamos dizer assim, das inconstitucionalidades que nós estamos encontrando na lei. A grande questão é a discussão da proporcionalidade, da capacidade contributiva, da progressividade, dos percentuais. Então, muita coisa há de se discutir nessa lei que realmente confronta a Constituição. Eu acho que confronta até o Estatuto das Cidades, né, que pode ser um outro ponto que pode ser abordado. Já que o Estatuto das Cidades, a gente tem uma questão bastante interessante, que eu argumento bastante. Se a gente for tomar em consideração que o Estatuto das Cidades ele tem um artigo que é considerado como a natureza do IPTU na sua fase extrafiscal, que é uma punição para quem não utiliza o imóvel urbano com a finalidade social que a Constituição prevê. Então, ele aplica uma penalidade com o IPTU progressivo para aquele que não utiliza o imóvel na sua função social da propriedade. Então, ele aplica uma penalidade que no ano seguinte ele poderia cobrar o IPTU em dobro numa faixa até 15%, ou seja, o máximo que poderia chegar era 15%. Então, se a gente tomar como parâmetro, né, que o Estatuto da Cidade prevê uma punição para aquele que não dá a função social à propriedade, e que essa alíquota seria de no máximo 15%, ou seja, a gente tem um estatuto que prevê uma punição que chega ao máximo 15%, e uma lei que prevê a aplicação de uma alíquota de IPTU que chega muito mais que isso, com uma base de cálculo muito maior, aí a gente vai tomando que a proporcionalidade não está sendo bem aplicada, que a lei não foi feita de forma a, inclusive, verificar como foi feita a base de cálculo, a avaliação desses imóveis.
Então, essas questões é que são bastante discutidas. Então, veja bem, você que está aí assistindo agora essa conversa, esse bate-papo sobre IPTU, pelo menos eu já entendi que me parece que é ilegal. É inconstitucional. Sim, inconstitucional. É inconstitucional, no mínimo, né? Aí, vereadora, pergunto eu à senhora, como é que uma lei inconstitucional encontra amparo na Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores de Aracaju? Bom, primeiro, qual é a prática dessa administração? Os projetos de lei importantes que chegam do Poder Executivo, eles normalmente têm sido votados em regime de urgência. O projeto chega na casa num dia, no dia seguinte está na pauta e as comissões elas são consultadas em plenário. A gente que é da oposição tem lutado muito para conseguir algum prazo, pelo menos, para fazer uma análise, mesmo que superficial nos projetos, mas a gente tem garantido o mínimo de debate com esse pouco prazo que a gente consegue, mas normalmente as discussões estão sendo inviabilizadas. E aí eu posso afirmar com muita segurança de que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu um parecer pela constitucionalidade do projeto sem nenhuma possibilidade de ter analisado essa constitucionalidade. Sem parecer? Não, parecer verbal técnico. Em plenário. Verbal em plenário. Essa é a prática. Projetos que chegam em regime de urgência e que recebem parecer verbal em plenário. O regimento, vereadora, diz o que sobre Permite, isso? Permite. Porque o que ocorre? A urgência, ela é votada. Né? Quando o líder do prefeito entra com um requerimento pedindo urgência na votação de um projeto, ela vai para plenário. O plenário é soberano, existe previsão regimental para isso, e aí aprova-se a urgência. Por que aprova-se a urgência? Obviamente porque o prefeito tem a maioria avassaladora dos vereadores. Esmagadora. Né? Hoje são 18-6. 18 vereadores na bancada de sustentação do prefeito contra 6 na oposição. Ano passado, quando esse projeto foi votado, eram 19-5. Então, ele aprova, conforme o regimento, a urgência e dentro do procedimento, né, de um projeto sendo votado em regime de urgência, é permitido que as comissões deem os seus votos, né, os seus pareceres em plenário de forma oral, e assim foi feito. O que eu considero é que isso não é razoável, né? Que um projeto dessa magnitude, onde teria sido necessária uma análise técnica muito apurada, porque nós temos impressões sobre as formas dos cálculos, sobre as planilhas que foram anexadas ao projeto. Impressões. A gente não pode dizer seguramente nada sobre esses cálculos, nem a favor nem contra. E não sabe nem quem fez, né? Não, tentamos obter essa informação muito, mas parece que uma administração pública que deveria prezar pela transparência, na verdade, omite quem fez os cálculos que reavaliaram os valores dos imóveis. Exatamente. Imóvel, né? Mais uma coisa que eu gostaria de observar, Laura, é que a gente, no PCdoB, entrou na Justiça pedindo a inconstitucionalidade da lei. E existe um princípio constitucional que é o da anterioridade nonagesimal. É um nome assim, né? Mas é assim. O efeito dessa lei só poderia ocorrer no ano seguinte, ok? Foi no ano seguinte, mas com no mínimo 90 dias da publicação dela. Isso não ocorreu, na verdade, o IPTU começou a ser cobrado antes, só poderia ser em março, se a gente for contar da data da publicação. E aí, em março, não seria razoável também, porque a gente sabe que a prefeitura precisa da arrecadação, né? Que quanto antes melhor. Apesar de ter tido toda uma problemática com a cobrança, é ruim para o município que tenha tido atraso na cobrança. E seria ruim só começar a cobrar em março. Então, o que eu considero que teria sido razoável? Vamos discutir esse projeto de lei ao longo de 2015. Vamos preparar a cidade para uma reavaliação que viesse a ter efeito em 2016. Vamos discutir com todas as instituições
que deveriam ter sido consultadas, né, por definição legal, nada disso aconteceu. Foi tudo feito às pressas, de fato, muitos erros graves foram cometidos e eu acredito muito que essa lei seja declarada inconstitucional. Resumindo, a toque de caixa, repique de sino, e ele fez na calada da noite. O prefeito passou uma avalanche na Câmara Municipal de Aracaju. Olha, antes de ir para os intervalos comerciais, eu quero mais uma vez frisar que nós fizemos questão de convidar os dois lados, o lado da oposição e o lado da situação. O líder da situação, o vereador, se eu não me engano, doutor Aguinaldo, me falou hoje de manhã que não poderia vir porque atenderia o povo de Carmópolis. E aí eu convidei o vereador Vinícius Porto, que prontamente aceitou e deve estar chegando ainda para participar do terceiro e do quarto bloco da discussão. Ele já avisou a nossa produção que realmente encontrou um trânsito aí e deve estar chegando aqui para fazer parte dessa discussão e que a gente ainda pode levar muita informação para você. Vamos aos intervalos comerciais e daqui a pouco nós voltamos com o IPTU. O Porque Sim é um movimento da Skin para quem não curte dar explicação para tudo. Por exemplo, se perguntarem por que você pagou 1 ano de academia e só foi um dia? Porque sim, pô. Por que você abraça um ilustre desconhecido na hora do gol? Porque sim, pô. Agora, se pedir uma skin e alguém perguntar por que skin? Skin. Porque é gostosa. Porque é deliciosa. Porque sim. Beba com respeito e moderação. Quando uma criança não pode se desenvolver, perdemos a oportunidade de melhorar o mundo. Educar para a NBV é construir caminhos para que as pessoas construam seus sonhos e a nossa chance de viver em um lugar mais justo. Acesse nbv.org/doe e alimente o futuro de milhares de crianças pelo Brasil. Educar alimenta o futuro. Eventos, sociedade, comportamento, moda, música, entrevistas. Programa Thaís Bezerra. Todos os sábados às 6:30 da noite. Aqui na sua TV Cidade. É sergipana, é nossa. Programa Thaís Bezerra. Oferecimento Shopping Jardins. Tudo você encontra aqui. Tudo mesmo. Prefeito João Alves ontem admitiu que há alguns erros e problemas no cálculo do IPTU. O Ministério Público, doutora Laura Cabu, acabei de receber a informação, está dando entrada hoje numa ação contra esse aumento do IPTU. Como é que o Ministério Público pode agir e deve agir com relação a esse aumento? Na verdade, não só o Ministério Público, né? O Ministério Público tem uma competência para arguir essa inconstitucionalidade. A OAB já vem trabalhando com suas comissões para poder também arguir essa inconstitucionalidade, partidos políticos. Mas eu quero deixar claro também que a sociedade civil, as pessoas que se sentem lesadas também podem arguir isso, particularmente, obviamente, tendo reflexo somente quanto à cobrança do seu IPTU. Né? Porque a gente está ouvindo muito na imprensa se falar na sociedade organizada por categorias, né? Por organizações, mas a gente tem que deixar isso muito claro para a sociedade, que a pessoa que se sente lesada, que se verificou um aumento excessivo na sua cobrança, na avaliação do seu imóvel, ela tem o direito também de ingressar com uma ação, obviamente com um efeito particular, com um efeito somente para o seu IPTU. Então ela não precisa aguardar o resultado de uma ação que seja proveniente do Ministério Público, que seja proveniente da UAB, que seja proveniente do partido político. Não, ela pode pegar a própria cobrança, verificar o IPTU dos anos anteriores, requerer inclusive documentos da própria prefeitura para verificar como é que isso foi analisado, para se chegar ao valor venal do imóvel, essas planilhas, essas tabelas, para que ela possa impetrar a ação e arguir essa inconstitucionalidade. Então, o Ministério Público, com certeza, acertadamente está argumentando isso que a gente está discutindo aqui, provavelmente outras coisas, né? Como outros órgãos, como a própria OAB,
está discutindo essa inconstitucionalidade também para ver a possibilidade de ingressar com ação, mas é importante que a sociedade também se organize para que ela individualmente possa estar patrocinando isso também. Eu soube hoje, inclusive através do Carlos Augusto, doutor Carlos Augusto, presidente da OAB, meu amigo, que hoje a partir de 2h30 da tarde ele estava tendo uma reunião com as comissões temáticas da ordem para também decidir se ia tomar alguma firula jurídica, alguma forma jurídica para que barrar esse aumento. Porque me parece, inclusive, Lucimara, eu queria lhe perguntar isso, você não sabe qual foi a empresa, não existe contrato, não existe absolutamente nada que esteja na Câmara de Vereadores que você saiba como é que foi feito esse cálculo do aumento do valor venal do imóvel. Na Câmara de Vereadores não chegou nenhuma informação que fosse compartilhada com todos os vereadores. Pode até ter sido compartilhada com os vereadores da bancada, mas foi questionado isso em plenário mais de uma vez e essa informação não foi passada. Não existe essa informação também no site da Prefeitura, portal de transparência. Na verdade, os contratos eles não têm sido colocados. Através do portal e do site a gente também procurou. Exato, e através, inclusive, do portal da Câmara de Vereadores para ver se havia alguma discussão. Não, de fato, não temos essa informação. Já ouvi, mas aí informalmente dizerem que foi a própria equipe da Prefeitura, que não teve empresa contratada. Sinceramente, eu não posso lhe afirmar nada em relação a essa contratação, porque parece que é uma informação muito sigilosa, o que não é permitido dentro da administração pública. Se fosse mesmo a equipe da Prefeitura, vocês, vereadores, deveriam ter acesso a esse estudo feito e essa tabela pronta, né? Sim, não. No projeto de lei tem anexo, o projeto de lei tem anexos, né? Aonde estabelece a forma de cálculo, mas é o mesmo que eu que nunca estudei russo na vida, tá lendo um projeto numa língua completamente desconhecida. E o pior, o tempo. Sim, sem dúvida. Né? Essa fórmula de cálculo que está lá prevista no projeto, como se chegou a ela, é que demanda um trabalho absolutamente técnico. Essa forma de cálculo são os critérios que foram utilizados para dizer que casa A vale 100 mil e casa B vale 200, casa C vale 300, então. A gente não tem como analisar o que está dito nos anexos. Ok, olha, eu vou chamar os intervalos comerciais, porque daqui a pouquinho o vereador Vinícius Poço acabou de chegar, a gente soube aqui pela produção, e parece que ele vem aqui ser um pouquinho de Cristo, né? Que ele é da bancada da situação do governo, ele é correligionário do prefeito, né? Presidente da Câmara, e que também pode ter algumas informações que a gente não teve com a vereadora Lucimara Passos. E Laura, você também vai contestar um pouquinho, vai dizer um pouquinho o que é que você acha dessa situação. Vamos para os nossos intervalos comerciais e voltamos daqui a pouquinho. Meu nome é Diogo. Como você pode ver, sou um pai de família muito cuidadoso. Eu amo a minha mulher. Diogo, minha mãe acabou de ligar de uma ambulância, ela caiu e quebrou o braço. E você vai ter que ficar com o Luca pra mim. Mariana, hoje eu encontro no colégio. É a noite que eu tô esperando desde que você engravidou do Luca. Mariana! E faço tudo pelo meu filho. Divirta-se. A gente fecha exatamente às 10. Se o senhor não estiver aqui às 10, a gente liga pra assistência social. Te vejo às 10. 10h30 no máximo. Mas hoje tem festa. Ai, meninos, eu senti tanta saudade. Não é possível que vocês não entendam. No minuto você é uma lenda do poker. Eu aposto 2 unitários e um bilhete único. No minuto seguinte você tá casado com uma mulher viciada em calmantes e um filho que não sabe ler nem escrever. Para de mimimi, Diogo. Bora lá buscar teu filho. Depois a gente volta e quebra tudo aqui nessa festa. A gente vai até a casa de um amigo do papai. Uma passadinha rápida. Que merda é essa? Eu não sabia que a Mariana é chinesa. Pelo amor de Deus, gente, esse não é meu filho.
Parece que eu busquei a criança errada, eu preciso trocar ela. Você falou que buscou a criança errada? Porra, como é que você sai de um espaço infantil com um filho errado? Qual é o seu nome, galhoto? Fala português, ele? Sua vadia tá oficialmente aposentada. Agora eu sou uma ex-piranha. Olha o tamanho daquela bunda, amigo. Uma bunda dessa tem que pagar IPTU. Você deu amendoim pra ele? Ele é alérgico a amendoim, eu já te falei 1 milhão de vezes. Você tá chamando de tradutor? Você é traficante. Tá reclamando de ser chamado de tradutor? A gente podia conversar um pouco. O que você quer conversar? Amor, jogamos um jogo tão maluco em que a gente fingia que tava vivendo com uma família de coreanos. Foi tão engraçado. Puta cara, Jogo né? é foda, cara. De segunda a sexta, política, economia e variedades são assuntos apresentados no programa de entrevistas que conquistou a maior audiência da TV sergipana em seu horário. Batalha na TV. Os comentários e a agilidade na informação, com a participação ativa do assinante por telefone. De segunda a sexta, ao 12:30. TV Cidade. É sergipana. É nossa. Batalha na TV. Oferecimento. Cuidar de você. Esse é o seu plano. Unimed Sergipe. Por que skin? Porque sim! Unite. Conhecimento sem limite. Living Residence. Visite decorado. Celi. Felicidade é chegar a esse ponto. Lá vem o vulcão da liberdade. Voltamos com o Alô Sergipe e agora com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Vinícius Porto. Problemazinho no trânsito, mas graças a Deus está aqui são e salvo. E a gente vai tentar fazer ele agora um pouquinho de Cristo, né? Porque ele não estava aqui nos 2 primeiros blocos e a discussão ainda continua sendo IPTU. A vereadora Lucimara Passos está aqui, a advogada tributarista também está aqui, Vinícius. E o que passou, passou, mas a gente vai tentar aqui fazer não um balanço, mas uma discussão e saber também da sua opinião com relação ao imposto que o aracajuano vai ter que começar a pagar, já começou a pagar, né? E vai ter até o dia 6 para pagar a primeira parcela e também a cota única, se assim desejar. Vinícius, o que é que você acha desse imposto e do aumento desse imposto também? Veja bem, com relação esse é um debate que está tomando conta da cidade de Aracaju, né? A preocupação de todos nós vereadores e todos os aracajuanos com relação ao pagamento do IPTU. É importante lembrar a todos os munícipes que não houve alteração na alíquota. A alíquota hoje é de 0,8% para imóveis residenciais e temos também a diferença da alíquota de 2,5% a 4% de terrenos que não foram construídos, né? Terrenos baldios. Em si, não foi murado, poderá chegar até 6%. Então, isso é o debate, primeira coisa. Precisamos modificar essas alíquotas, precisamos rever essa questão das alíquotas, é outra discussão. O que aconteceu agora é porque nós, brasileiros, temos a mania de vivermos num país de faz de conta. E antigamente, no passado, era um faz de conta, porque, com certeza absoluta, todo o povo aracajuano pagava o IPTU, isso não é novidade, num valor que era um valor irreal. Valor que foi analisado pela última vez pelo prefeito Almeida Lima há 19 anos atrás. O imóvel que o cidadão tem, que foi avaliado, que ele pagava pela base de cálculo em cima de R$100 mil, mas na verdade esse imóvel valeria em torno de 600 a 700 mil reais. Enquanto isso acontecia, logicamente que nós, e aí eu passo por uma terceira discussão, que o povo brasileiro não aguenta mais pagar tanto imposto. E nós, no momento que nós pagamos esse imposto, ele não é revertido, ele não é devolvido para a sociedade, como nós estamos acompanhando agora a nível federal, essa roubalheira que está acontecendo agora a nível Brasil, faz com que o cidadão aracajuano brasileiro, ele se revolte efetivamente. Porque não é possível nós trabalharmos diariamente, nós pagarmos tudo em dia, como o povo brasileiro tem essa qualidade, ele quer pagar em dia.
A Prefeitura de Aracaju houve um equívoco no sistema em que não conseguiu emitir esses boletos, mas mesmo assim o cidadão aracajuano fez fila na Secretaria da Fazenda para receber o seu boleto para efetuar o pagamento. Isso é muito bonito do povo brasileiro, ter essa honestidade de querer pagar os seus tributos. Agora, outra discussão nós temos que ter, vereadora e Laura, que foi minha colega da Universidade Tiradentes, muito honra estar aqui, é nós, vereadores e cidadão aracajuano, fiscalizar a aplicação desses recursos, se eles estão sendo bem aplicados ou não. Essa é uma outra discussão. Mas não existe novidade alguma com relação ao IPTU no momento em que existe uma alíquota de 0,8% que deve ser pago no valor avaliado pela Prefeitura, né? Se no passado os prefeitos não quiseram renunciar à receita, isso aí é outra questão. Mas o que nós verificamos agora, isso aconteceu em Salvador. Salvador foi diferente até. Salvador não foi diluído isso em 8 anos. Em Salvador foi de forma imediata. Então isso foi claro que é um prefeito aliado nosso, do nosso correligionário, mas ele entendeu que deveria cobrar ao contribuinte de forma imediata. Então ele fez uma nova avaliação dos imóveis e o cidadão soteropolitano pagou de uma vez essa questão. Então, o debate é grande, nós temos muito que discutir efetivamente e eu estou aqui disposto para discutir. Mas totalmente constitucional, na sua opinião? Não vejo nada que fira a Constituição. Muito foi discutido e muito foi ventilado pela imprensa. Falaram que houve violação no painel. Como é que se pode violar um painel se a votação foi aberta? Falaram, inclusive, quiseram confundir, algumas pessoas quiseram confundir até a população aracajuana, que o prefeito João Alves iria aumentar o ITBI de 2% para 3%. Isso nunca aconteceu, nunca chegou na Câmara, a vereadora é testemunha disso, que nunca chegou na Câmara um projeto que vise aumentar o ITBI. Então essas questões são levadas para a sociedade e me parece que confunde um pouco a interpretação de determinadas questões. Não há nada que fira a Constituição com relação a isso. Nós recebemos, da parte legislativa, os procedimentos todos foram legais. Veja bem, você, telespectador, está aqui discutindo o IPTU, o presidente da Câmara, vereador de Aracaju, vereador Vinícius Porto, ligado do mesmo partido do prefeito João Alves, tem conduzido até muito bem, e queria até lhe convidar para que você viesse também falar sobre as suas ações como presidente da Câmara Municipal, como vereador e como quem está até, pelo que me parece, conduzindo muito bem os destinos da Câmara, né? Mas existem algumas reclamações e eu queria perguntar agora a Laura. Laura, hoje, inclusive nós sabemos agora que o Ministério Público já está ajuizando a ação contra a Prefeitura de Aracaju pela cobrança que eles consideram ilegal pela Prefeitura de Aracaju. Laura, na sua opinião, o que é que acontece? A Prefeitura tem razão? O povo tem razão? O Ministério Público tem razão? Quem tem razão nessa história? Na realidade é uma longa discussão, né? O meu colega Vinícius aqui, como ele falou de universidade, né? Essa questão da avaliação dos imóveis, né? Realmente a gente tem uma discussão grande em relação à última vez que houve essa avaliação dos imóveis. O que a gente também tem que discutir os contribuintes não podem, né, que eu entendo, não podem ser penalizados em virtude da falta de avaliação periódica desses imóveis e como essa aplicação vai ser feita de forma imediata. Existe também uma discussão do Ministério Público e de outras entidades, inclusive o Fórum Empresarial também discutiu isso, e alguns especialistas na área tributária discutiram essa questão da falta dessa atualização periódica do valor venal do imóvel. Causaria imediatamente isso, e nós discutimos em blocos anteriores sobre essa cumulatividade, né? Ou seja, você acaba tendo um percentual atribuído ao valor venal, mais o percentual, ou seja, na realidade o contribuinte está tendo um dispêndio muito maior em relação ao ano anterior do que somente aquela alíquota sobre a base de cálculo. O que acontece? O contribuinte acaba sendo penalizado, né, por uma falta de observância da legislação por iniciativas anteriores, né?
E isso causa uma desproporcionalidade, e o princípio da proporcionalidade também está na Constituição, também está no CTN, Código Tributário Nacional, e deve ser observado, sob pena da gente estar confiscando aquilo do próprio contribuinte. Então precisa ter um planejamento, uma projeção disso, é uma outra discussão, ou seja, na verdade a gente não está discutindo 1, 2 princípios, são vários princípios que são discutidos para a gente chegar a essa conclusão. Se é inconstitucional, se não é inconstitucional, tudo isso se discute. Entendo que realmente há algumas irregularidades que devem ser discutidas e com certeza os tribunais e até o STF isso vai chegar para ser discutido e a gente vai ter uma resolução sobre isso. Pelo que eu estou vendo, a discussão vai parar ali no Fórum Comercinho do Bessa, né? Não tem jeito, a gente vai ter que entender e vai ter que passar por isso tudo. Eu já vou pagar o meu sexta-feira, vou tentar sobrar em 800 e pouco, pagar logo e ficar logo livre do IPTU. E se alguém for ganhar na justiça, né? Vamos lá tentar receber de volta. Televisão é tempo, a gente está chegando no final. Eu queria que você dissesse a sua impressão e o que é que você acha, terminando e deixando a sua consideração final sobre o IPTU de Aracaju. Bom, primeiro que eu já paguei o meu. Eu acreditei nos primeiros prazos anunciados e paguei. É porque eu recebi meu carnê. Eu não fui lá para a fila como me disse, não fui tão justo assim, esperei chegar. Embora esteja discutindo judicialmente, acredito na inconstitucionalidade, como eu disse antes, né, da lei. Também concordo com Laura quando ela fala que o contribuinte ele acaba sendo confiscado, né, de alguma maneira, e de alguma maneira muito acima do seu poder aquisitivo, sem nenhuma possibilidade, inclusive, de se planejar, né? Então, eu reafirmo a minha posição após o debate de ser contrária a esse aumento. De fato, não houve um aumento na alíquota, mas houve um aumento real, né? Houve a necessidade de um desembolso real muito superior ao valor pago no ano anterior. Então, e que esse valor, né, foi anunciado pelo projeto de lei que seria de 30% para um determinado tipo de imóvel e 60% para terreno. Então, o que na prática também não se concretizou. Então, repito, né, a gente precisa rever tudo de errado que foi feito nesse procedimento para não continuar penalizando o contribuinte. E mais uma observação, a administração atual do DEM tem feito da cidade de Salvador, da administração de Salvador, espelho. Nós somos outra cidade com outra realidade, né? Mais uma vez, nós estamos buscando o exemplo de Salvador como se lá tivessem as boas práticas. E eu queria aqui, diante do presidente Vinícius Porto, dizer que eu considero que Aracaju tem muito que ensinar a Salvador. Muito obrigado, Lucimara. Laura, sua consideração final e sua opinião. Rápido, dinâmico e objetivo, porque meu tempo está indo embora. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo uma questão tão importante, né, tão com reflexo tão grande para o município de Aracaju. Eu também considero que essa lei ela precisa de reparos, ela tem algumas constitucionalidades sim, e quero dizer que as pessoas precisam, até juntamente com alguns órgãos que já estão impetrando as ações, mas buscar o seu direito individualmente, né, porque esse direito é um direito de todos. Obrigado, Laura. Vereador, me desculpe, o tempo está correndo, eu queria que você fizesse a sua consideração final e prometesse estar aqui no outro programa para falar aí já de outros assuntos que você tem conduzindo a Câmara de Vereadores. Eu queria agradecer a oportunidade de dizer a todo o povo aracajuano, aquele que achar que o reajuste foi de forma equivocada. Ontem o prefeito João Alves, juntamente com toda a categoria empresarial, se comprometeu de colocar, a partir de hoje, 5 guichês na Secretaria da Fazenda, que pudesse ser feita uma nova avaliação, aquele que achar que o reajuste foi de forma equivocada. Eu quero dizer que o povo aracajuano, ele não está reclamando e não vai deixar de pagar o IPTU. Aqui tem 4 pessoas. 4 pessoas que pensam diferente. 3 já disseram que pagaram. Não sei, Laura, se vai pagar amanhã ou não, não sei. Já paguei também. Já pagou. Então, nós 4 já pagamos. Esse é o sentimento do povo aracajuano. É o sentimento de pagar
todos os impostos necessários para o desenvolvimento da sua cidade, do seu estado, do seu país. Agora, a aplicação desses recursos se deve a nós, vereadores, ao cidadão aracajuano que possa cada vez mais estar fiscalizando as ações do Executivo Municipal, Estadual e Federal. Obrigado a você que teve paciência, que ouviu inclusive a explicação daqui do IPTU, essa discussão em alto nível, graças a Deus. E até amanhã com o Alô Sergipe na TV.